pro almoço, então meio-dia e 45 vocês saem? É isso? Sai depois do almoço? Meio-dia e 45. Sobre pergunta, gente, é o seguinte, meu escritório fica no segundo andar aqui, mais perto da biblioteca. Vocês me acham uma coisa, tá? Então, se vocês quiserem, eu estou sempre por aqui, eu estou sempre no núcleo. Então, podem perguntar, conversar comigo, sem problema, tá? Às vezes, vocês me virem no refeitório, eu não sou... eu sou de boa, eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer vocês, saber quem vocês são, enfim. Eu posso estar distraído se vocês me virem andando por aí, tipo, com um olhar, olhando para o vazio, tipo, caminhando para um lugar tão distante, vocês podem me parar, qualquer coisa eu não estou meio prestando atenção. Estou ouvindo... Cara, eu estava tentando lembrar a musiquinha de tão distante, lá quando ele chega aqui dentro do bonequinho cantando a música. Cebolas tem camada. Quem fala essa? Eu não lembro, tem muitos anos que eu não vejo. Eu dublei, né? A melhor de todas era talvez não funcione com burro, né? Vamos lá. Gente, quem aqui veio do lugar mais estranho do Brasil? Maranhão. Você veio do Maranhão? De onde do Maranhão? Ah, não, São Luís é normal. De onde? Não, Amazonas é do tamanho do planeta Terra. Manaus é normal. Você veio do Rondônia? Aí sim dá pra esquisito. De onde, Rondônia? Espigão do Oeste. Aí sim a gente está falando de lugar esquisito, né? A China Lá de Itaquera. Alguém de Itaquera aí? Perto. Ou seja, o pessoal de Osasco se entregando aqui. Ó, vamos lá. Cadê o pessoal do Rio mesmo, do Rio de Janeiro? Então, o pessoal do Rio de Janeiro, assim, me diz aí, você que é do Rio de Janeiro, se é a sua primeira experiência em São Paulo, levanta a mão para ver. Sua primeira experiência, é a primeira vez que você vem morar em São Paulo, levanta a mão aí para ver. Pessoal do Rio. Então, isso significa que outros têm. Ó, São Paulo tem umas paradas estranhas. Por exemplo, aqui não tem, aqui é periferia, né? Aqui o pessoal fala que aqui é vocabulário, periferia, quebrada, mas o quê? Tá ligado? Osasco. Se alguém falar para você assim, Zona Leste, você pergunta de onde, porque não dá para identificar. Aqui praia, litoral. Vamos pro litoral, não é praia, mas enfim. Lugares estranhos em São Paulo. Nossa, Batom. Diadema. Mauá. Votuporã. Não, os nomes de São Paulo são os melhores, né? Itapecerica da Serra. Votuporã. Itaiatuba. Isso só me mostra uma coisa, os bandeirantes eram as pessoas mais preguiçosas do mundo. Porque, eles passaram eles cruzaram o estado inteiro e deixaram os nomes indígenas. Paraná, Piatá. Mangaguá. Aí eles foram assim, litoral sul, litoral norte. Mas então nós temos uma pessoa de Espigão do Oeste, em Rondônia. Manaus. Quem aqui já foi a Manaus? Você mora em Manaus mesmo? Você está mentindo? Você mora onde? São Paulo. Gente, Manaus é uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida. É sério. Cara,
O avião, quando o avião está chegando, assim, eu estava no lado esquerdo do avião, então eu tive uma visita. Nem lembro se eu estava no esquerdo ou no direito. Eu sei que o avião está assim, está chegando, de repente você parece que você está vendo o mar, mas é o rio, né? É o mar. E do nada tem uma metrópole flutuando no alto da floresta, assim. Gente, Manaus é gigantesco. Manaus é a terceira maior cidade do Brasil, não é? É São Paulo, Rio de Janeiro. Eu acho que Manaus já é a terceira maior capital com 2,5 milhões de pessoas. A rodoviária cabe 5 pessoas, mas a cidade tem 2 milhões de pessoas, é muito grande. Agora, sair de Manaus também é faroeste, né? Assim, sair de Manaus é tipo, você tá no. É o pessoal, é o Frodo viajando pela Terra-média para chegar em lugar nenhum, né? Tem alguém aqui do Acre? Tá na estrada, vai chegar. Pô, é que lá não tem avião, né? Demora pra chegar até você. Do Acre? Tem alguém aqui da Bolívia? Tem outra. A pessoa levanta, ó. Bolívia não, mas nós somos do Brás, serve? Né? É outra coisa, pessoal do Rio. Você quer encontrar boliviano, você vai pro Brás. Aí você pergunta assim, mas por que eu ia querer encontrar boliviano? Sei lá, conhecer gente nova. Tem muito boliviano. Mas também ali. Agora, ele tá do lado, né? Mas tem a floresta no meio, né? Caraca. O cara passa assim, altos perrengues para cruzar o rio cheio de piranha. A floresta com sei lá, com um monte de bicho sucuri. Aí quando ele termina a floresta, ele chega em Rondônia. Nossa. Que isso? Não. Eu tenho vontade de ir a Porto Velho. Eu não acho que você não fica. É mesmo? É muito ruim, Rondônia? Não. Eu tenho vontade de conhecer o Brasil, São Luís. Pô, eu queria São Luís. São Luís São Gonçalo no Rio? Você sabe que São Gonçalo é o lugar que eu mais assim, horror na face da terra. Eu vou a Mumbai, mas eu não vou a São Gonçalo. Mas a minha história de São Gonçalo, eu vi que, cara, eu vou ouvir o que é São Gonçalo. Você é de onde do Rio? Eu sou de Macaé. É nós que heróis. Eu sou da única cidade do Rio que não parece Rio de Janeiro. Quem dera, hein? Não, morei pertinho. Praia de Cavaleiro era meu quintal, né? Bom, vamos lá. Parar de falar besteira. Tá gravando já, né? Puxa vida, queimação de filme aí. É a história do. Não, perdi mais. Trapacei. Você tem que dar uma resetada na galera, porque eu não sei que vocês já não aguentam mais. Mas vamos lá, gente. Então, depois de todas essas besteiras aqui, vamos falar de. Cara, tem lugar pior. Tem lugar mais longe de Rondônia. Tatuí. Tatuí é mais longe que Roraima, cara. Vai a Tatuí aqui em São Paulo pra você ver. Nunca chega. Impressionante, cara. Tatuí assim. Cara, você chega em Porto Alegre, você não chega em Tatuí, mano. É medida de Deus pra você não chegar lá. Meu Deus, mano. Você tá rindo, você é de onde? Vai de que bairro? Tá. Cara, você chega, mas você chega em Curitiba, você não chega em Interlagos, tem dia também. O cara fala assim, pô, eu vou descer lá em Congonhas, já me pegar? Você fala, cara, pega outro avião e vai até Guarulhos. É mais rápido você pegar um avião de Congonhas a Guarulhos do que eu te buscar em Congonhas. O cara fala assim, pô, eu vou pegar um voo, eu vou descer lá em Congonhas, você me pega, cara, pega um avião para Presidente Prudente que eu chego mais rápido. Bom, mas vamos lá, terminou aqui. Distância é muito relativa. Eu fui a Boa Vista ano passado, em Roraima. Cara, que lugar interessante. Foco na palavra interessante. Muito legal.
Voltando aqui, Gênesis, tudo bem, Gênesis 3, chegamos a Gênesis 3:15. Qual foi a última palavra que eu falei antes do intervalo? Proto-evangelho. Proto-evangelho. É a primeira manifestação das boas novas, digamos assim. Gênesis 3:15. Deus vira para a serpente, fala que ela vai rastejar, e aí ele fala o seguinte, verso 15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A promessa de que um dia o descendente da mulher esmagaria, mataria, destruiria a serpente que causou tanto dano para eles. Adão não se colocou no lugar de Eva. Então Deus colocaria o filho de Eva no lugar dela para morrer por ele. E ele esmagaria a cabeça da serpente. E nós sabemos que esse filho da mulher, quem é? Ele é Cristo. Paulo fala lá em Gálatas que Cristo, ele é o descendente da mulher. E tem a musiquinha, né? Romanos 16, 17, 19 diz, vocês lembram dessa música? Seja excelente para o bem e inocente para o mal, e o Deus de paz esmagará Satanás sobre os vossos pés. Então, em Cristo, nós temos vitória sobre a serpente. Em Cristo, nós temos vitória sobre Satanás e os demônios. E Cristo foi vitorioso. E aqui é a primeira promessa. Nem tudo estava perdido. O pecado entra no mundo, a desarmonia, o homem com o próximo, o homem com a natureza, o homem com Deus e o homem consigo mesmo. Todas as esferas de harmonia na criação são quebradas. O homem agora ele carrega sobre si a culpa do pecado, a culpa de ter desobedecido a Deus. O homem agora ele vai ter sérios problemas, mas há uma esperança. Um dia a mulher terá um filho. E esse filho vai esmagar aquela serpente que a enganou. E a mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filho. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. 2 pontos aqui. O Davi já falou sobre isso, mas a questão da gravidez. Se você perguntar, professor, ele fala que vai multiplicar porque ela já sentiria dor na gravidez, a gente não sabe. Pode ser simplesmente a referência aqui pode ser só para enfatizar a dor mesmo, não o fato de que se ela tivesse tido um filho antes do pecado entrar no mundo, ela sentiria quase nada de dor. O que o Davi falou sobre o seu desejo que será para o seu marido e ele a dominará? Vocês lembram? Não lembro. Aquela ideia mas há uma desarmonia aqui. A mulher vai querer liderar, a mulher, ela vai querer liderar, mas o homem vai esmagar. Não, a mulher vai querer. Tem um pouco dessa conotação aqui. Tem a questão sexual aqui, né? Que quem é o homem, quem inicia o ato conjugal é o homem, porque se o homem não quer, não vai acontecer. Não sei se vocês sabiam disso, mas na lei não existe estupro. Mulher não pode estuprar homem. O Código Penal. Se um homem chega numa delegacia e fala assim, uma mulher me estuprou, o delegado não dá um tapa na cara dele. É sério, na lei. Eu sou formado em direito, é sério. Pode não parecer, eu sou formado em direito. Eu fiz 5 anos pra nada. Pra falar pra vocês que não tem estupro. Mas se ela aí é não. Abuso, não. Assim, a mulher pode seduzir um menor, né? Vamos supor, porque assim, uma mulher seduzir um homem maior de idade, seja ele casado, seja ele que for, o homem cede se ele quiser. Agora, uma mulher seduzir um menor e não é considerado, não é estupro, porque não existe estupro, aquilo ali é um crime, é um crime específico. Agora, então, tem essa questão do ato sexual, que é sempre começado pelo homem. Tem a questão do homem, ele forçar a mulher ao ato sexual. Aqui tem a questão da violência também. E tem essa questão da mulher ter uma tendência de querer tomar a iniciativa. E o homem sempre barrar a iniciativa dela.
É um conflito meio da mulher tentando seduzir, inclinar o homem ao que ela quer que ele faça, e o homem ou resisti-la violentamente, ou se deixar levar e botar tudo a perder. Tem um detalhe que eu acho curioso, isso não tem nada de científico, mas nessa época que nós vivemos, em que no Brasil isso não acontece tanto, mas nos Estados Unidos até o Trump chegar ao poder, cara, as moças, eles permitiam que os homens se passavam por mulher hoje. Como que é? Mulher trans, homem trans, sei lá o que é. Eu nunca sei essa. Peraí, o homem que diz que é mulher, ele é homem trans ou ele é mulher trans? Mulher trans. Então, abriu-se, as mulheres levaram décadas para conseguir ter os esportes, competir nos seus próprios esportes, né? As suas disputas, ganhar a bolsa de estudo e tudo mais. E aí eles abrem para os homens, para as mulheres trans, que são homens, que são consideradas mulheres. E eles começam a dominar o esporte e as mulheres perdem tudo. Parece que quando as mulheres começam a conquistar os direitos delas, sempre o homem inventa uma desgraça para empurrar ela de volta para trás da fila, não é? Antigamente batia, hoje em dia eu sou coisa feminina. Exatamente. Antigamente o cara agredia, hoje em dia ele se passa por mulher, né? Existe caçando agredido. Como diria um amigo meu, mandou uma figurinha, o fim da ideologia de gênero. O fim da ideologia de gênero, uma mulher trans no médico, no urologista, e o urologista dizendo para ele: você está com câncer de próstata. E aí, entenderam a questão do desejo, desses aspectos aí. E ao homem declarou, verso 17: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse. Aqui, gente, não é que ele, só porque ele deu ouvido à mulher, não viu? Você deu ouvido a essa mulher, você ferrou. Não é isso. Ele deu ouvido à mulher no que diz respeito ao fruto. Maldita é a terra por sua causa. E aí, o cosmos sofre, a terra vai sofrer. Por que a terra não se torna maldita com o pecado de Eva, mas se torna maldita com o pecado de Adão? Porque era o trabalho dele. Ele era o sumo sacerdote, né? Ele era o líder. Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. E aí Deus responde a pergunta: peraí, Adão comeu do fruto, e ele não morreu imediatamente. Quando é que ele morreria? Deus fala agora, ele vai morrer quando ele voltar ao pó. Não seria uma coisa imediata, seria uma coisa que demoraria quanto tempo fosse preciso para que Adão morresse. Então, a morte entra no mundo. E quando você pega o Novo Testamento, quando você pega o restante do Antigo Testamento, pega o Novo Testamento, você sistematiza o nosso entendimento sobre a morte, você descobre que a morte tem um aspecto espiritual também. A separação de Deus é morte. Paulo fala lá em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Ou seja, você, antes de Jesus entrar no seu coração, você estava morto. A sua condição era, você era um filho da desobediência, separado de Deus. Mas no momento em que Cristo entrou na sua vida, Ele te deu vida, Ele te deu um novo coração, Ele soprou a vida sobre você, e agora você está vivo diante do Senhor. Você anda, tem um pastor meu que falou uma vez, quem nasce uma vez morre duas vezes. Quem nasce duas vezes morre somente uma vez. Porque o ser humano, ele nasceu, ele vai morrer fisicamente e espiritualmente. O ser humano ele nasceu em Cristo, ele morreu para o mundo, e ele nasceu para Cristo, e ele vai nascer de novo na ressurreição. Ele só morre uma vez. E aí, então, a dureza do trabalho, por que o trabalho se torna uma coisa tão difícil muitas vezes? Por conta do pecado. O trabalho, a tarefa do homem é trabalhar. Nós trabalhamos lá no início, nós continuaremos trabalhando até o final, e eu acredito que no Novo Céu e Nova Terra nós continuaremos trabalhando. Só que o prazer do trabalho, ele é perdido quando o pecado entra no mundo, até que nós morramos.
E aí vem aquela velha história que uma advogada, sabe que os húngaros são o povo mais pessimista do mundo, né? Os húngaros são pessimistas demais. Vocês já viram aquele desenho? Vocês nunca viram. Talvez você já tenha visto no YouTube, ou o seu avô falou para você daquele desenho Libby Hard, do Leão e da Hiena. Que o leão era todo otimista e a hiena ficava, ó céus, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo, eles são os húngaros. Aí a advogada lá da Palavra da Vida, eu virei e falei assim, a vida é dura, então você morre. Life is hard, then you die. Nossa, que mórbido isso aí. Não quero ser seu amigo mais não. A vida é relacionamento tóxico, né? Precisam me cercar de influências mais positivas. E aí Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Então, seu nome é mãe porque você vai ser mãe. Fica brilhante. Parecia brilhante naquele dia, né? Porque parecia uma boa ideia, porque foi a primeira ideia. Tem outro nome. Hã? É isso aí. Brilhante, né? Você vai ser mãe, seu nome é mãe. É igual Darth Vader. Vader significa pai, né? Então você é Darth pai. Aí você vira para a pessoa e fala assim, você não sabe o que aconteceu, que o Luke descobriu no Império Contra-Ataca? Que o Vader era o pai dele? Como é que você sabia? Porque Vader significa pai. Hã? Meu Deus! É igual o cara que se chama Júnior, né? Mas por que você tem o nome do seu pai? Não, meu nome é Júnior. Qual é o seu nome, Júnior? Mas qual é o seu nome? Júnior. Mas você não tem o nome do seu pai? Não, meu nome é Júnior. Acontece. Então disse. Cara, a gente já chegou àquele momento assim do dia, né? Enfim. Olha só que legal esse texto aqui, ó. Olha, agora vamos pro 20 aqui, ó. De novo, ó. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O texto não fala com todas as letras, mas quando você para refletir sobre o que está escrito aqui, você pensa o seguinte: alguém teve que morrer para eles terem roupa. Qual é a função do sacrifício de animais? Derramamento de sangue para quê? Para expiar os pecados. Para cobrir o pecado, para cobrir o nosso pecado. Expiar significa cobrir. É como se você tomasse um banho de tinta. Tipo, quando você crê em Jesus, é como se você passasse igual linha de montagem de carro, que pinta assim, sangue de Jesus, cobrisse você. Você sai todo vermelho assim. Nossa, você está diferente. É porque eu fui coberto pelo sangue de Cristo. Então, e aí, então o sacrifício, alguém derramou sangue para que Adão e Eva tivessem a sua culpa coberta. Aqui pode ser o início do sacrifício. Alguém perde a vida para que outra pessoa tenha os seus pecados cobertos, a sua culpa coberta. Então aqui, muito provavelmente, segundo a interpretação judaica, segundo cristãos desde o mundo antigo, isso aqui é o início dos sacrifícios. Então, coisas que a humanidade tem desde o início. Casamento. Não, casamento e sacrifício. São duas. E é interessante que quando você começa a analisar os diferentes povos que os antropólogos foram catalogando ao longo do tempo, você percebe que são coisas comuns entre eles. A noção de sacrifício e a noção de casamento. Toda cultura tem um casamento. Nem que seja a parada mais esdrúxula do mundo, mas existe um ritual para o casamento. Tem um ritual que diz, aquele maluco ali, ele é casado com aquela mulher ali. Não tem essa de, eles foram morar juntos e pronto. Não, tem. E sacrifício. Toda cultura tem um sacrifício. Toda cultura lida com a culpa e com o pecado de alguma forma. Então disse o Senhor Deus, verso 22. Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E lembra de Deus, nós sabemos que é a Trindade aqui, né?
Conhecedor do bem e do mal é o seguinte: por que Deus pode conhecer o bem e o mal e não ser afetado pelo mal? Oi? Porque Ele é Deus, né? Ele é perfeito, ele é completo. O ser humano não tem estrutura. Vamos pensar, será que algum dia Deus daria a Adão e Eva o direito de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Especulação aqui, tá, gente? Especulação. Vamos pensar, será que algum dia? Hã? Eu gosto de imaginar que sim. Eu gosto de imaginar que quando Adão e Eva fossem maduros o suficiente, tivessem vivido o suficiente, tivessem andado com Deus o suficiente e soubessem o suficiente, um dia Deus perguntaria para eles: e agora, vocês querem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? E eles responderiam: não, a gente conhece o Senhor o suficiente para saber que nós não precisamos disso aí. Porque o que é a conversão, senão você reconhecer os seus pecados, reconhecer que você é limitado, que você não consegue alcançar o céu pelas suas próprias forças, e simplesmente se entregar a Deus e confiar que Ele pode te levar para lá? Não é? A salvação não é isso? É você se entregar a Deus, a Cristo, sabendo que Ele pode fazer algo que você não pode. Talvez chegasse um momento. Tanto que você vê que na Nova Jerusalém não vai ter a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a árvore da vida vai estar lá, no centro da cidade. Vai fluir, o trono de Deus vai estar meio que incrustado na árvore da vida, e vai ter um rio que vai correr dela na praça central da cidade. É mais ou menos como se os seres... Por que os seres humanos lá, por que a árvore do conhecimento do bem e do mal não estará lá? Porque o ser humano já terá decidido, quem chegou lá já terá decidido: eu não preciso saber, eu simplesmente dependo do Senhor para saber o que é certo e errado. Então pode ser que isso tivesse acontecido, mas aí o homem, ele faz algo que ele não devia, Satanás meio que se apressa e faz essa balbúrdia toda, mas aí Deus é misericordioso ainda assim: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Imagina nós vivendo eternamente. Imagina Adão andando por aí com sabe-se lá quantos anos de vida, né? Pecador, com o corpo todo deformado por conta da idade, todo ruim, às vezes nem se mexendo, mas deitado numa cama e não pode morrer porque o corpo dele não para de funcionar, porque não existe morte, porque ele simplesmente comeu aquele fruto. Essa é uma parada muito louca, né? Mas Deus foi misericordioso. Quantos anos teria Adão hoje? Hoje, se Adão tivesse vivo hoje, quantos anos você acha que ele teria? Uns 4 mil por aí? Não, ele falou, você falou 7 mil? 7 mil, 4 mil e pouco. Mais quanto aí? Vamos ver. 3 mil e pouquinho. Segundo os judeus, se você for a Israel hoje, você vai descobrir que Adão teria 5.874 anos, se não me engano. É o ano, né, que eles contam a partir da criação. Professor, então o senhor está falando que a criação tem 5.874 anos? Não estou falando nada. Você só chega a essa conclusão se você ler Gênesis e achar que Gênesis está te dando os números exatos ali. Você vai chegar a alguma coisa próxima disso aí. Bom, como eu sou um cara que já acreditei em tudo na vida, e eu decidi acreditar somente na Bíblia, eu prefiro ficar com 5.773, tá bom, 6 mil anos, tá ótimo. É uma idade bem avançada para um cara que ia viver com o corpo todo arrebentado por causa do pecado. Então Deus expulsa Adão. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Trabalhar no Éden era fácil, quero ver agora trabalhar fora do Éden. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida, para que Adão e Eva nunca mais entrassem no jardim, só quando lhes fosse permitido. E assim termina a melhor parte da história, né? Eles são expulsos e acabou a trajetória deles ali. Então chegamos à próxima parte da aula, capítulos 4 e 5. Caramba, era para eu estar terminando o 5 agora. Vocês perguntam demais.
Os alunos que tu me... Se o Robertinho perguntar por que você não terminou o conteúdo, eu vou falar os alunos que tu me deste. Com Caim e Abel e a vida fora do jardim. E aí nós temos a história do Caim e do Abel, né? Vamos ler. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E aqui já tem uma coisa importante sendo estabelecida. Caim trouxe qualquer coisa. Abel trouxe o melhor. Caim trouxe... Tinha algum problema Caim trazer o fruto da terra? Não tinha. Porque dentre os sacrifícios que Deus futuramente regulamenta em Israel, os frutos da terra eles também são aceitos como sacrifício. Não como sacrifício de expiação, mas como sacrifícios de comunhão, como sacrifícios de gratidão, como oferta de paz. O Abel, então, cada um traz do que produziu. O texto, olha o texto qualificando. Não, porque o sacrifício de Caim não foi aceito, porque ele não trouxe um animal e ele sabia que tinha que ser um animal. Pô, o texto está qualificando aqui, ó. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Caim trouxe do fruto da terra porque ele era agricultor. Abel trouxe das partes gordas das crias porque ele era pecuarista. Não está falando nada aqui de não poder ser animal, o sacrifício de animal ou não de animal. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por que Deus não aceitou Caim e sua oferta? Sabe? Não teve sangue. O cara prestou atenção porque eu falei até agora. Ele teve um jogo que nos 1 minuto que fala. Nós, Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11, né? Hebreus 11, 4. O que o autor de Hebreus nos diz? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas obras. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Então, Caim, o sacrifício de Abel foi um sacrifício superior ao de Caim, porque foi um sacrifício oferecido pela fé, um sacrifício oferecido com a atitude correta. Agora, dá para inferir isso de Gênesis? Dá para inferir que o problema do Caim não foi o tipo de sacrifício, mas foi a atitude? Quer dizer, o tipo de sacrifício, dar do fruto, de qualquer fruto da terra, já era um indício de atitude. Era mais ou menos Caim dizendo, vou dar qualquer coisa aqui porque protocolo. O problema foi o fruto da terra ou o problema foi a atitude de Caim? É só ler o final do texto, né? Por isso Caim, né, se ofereceu, o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Se você fizer a coisa certa, você não vai ser aceito? Por que o Caim foi rejeitado? Porque ele não fez a coisa certa. Porque ele não fez a coisa direita. Porque ele não fez a coisa de coração. Ele simplesmente fez lá. Mas o Caim, se o Caim tivesse pedido ao Abel um animal, ele tivesse oferecido o animal e derramado o sangue do animal, então o sacrifício teria sido aceito. Pode ser, mas o texto não está dizendo.
Eu acho que Hebreus está indicando mais a questão da fé, a questão da confiança, você se aproximar a Deus em fé, dar um passo de fé. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A ideia aqui é como se você estivesse trancado dentro de uma casa e uma fera estivesse tentando derrubar a porta, socando a porta, esmurrando a porta, e você está lá com medo. É só você não abrir a porta que a fera não vai entrar. Então a ideia é Caim, o desejo, a sua inclinação de fazer uma coisa errada, de fazer algo ruim, está aí, está batendo a porta. A tentação está socando a porta e tentando jogar ela no chão. Agora é só você não abrir. Faz o certo. A sua primeira decisão foi errada. Por que você vai tomar uma segunda decisão errada? Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Paulo fala lá em Romanos, né, sobre a nossa necessidade de subjugar o pecado, de submeter o nosso corpo, de subjugar as paixões do nosso corpo, ou seja, de tomar banho gelado todo dia, para não ter que, para mostrar para o seu corpo quem é que manda. Maçonaria da vida faz essas coisas aí. Se você quiser tomar banho gelado para mostrar quem é que manda no seu corpo, pode ficar à vontade. Eu prefiro outros meios de mostrar para o meu corpo quem é que manda. Eu já tomei banho num frio de -7, gelado. Como bom brasileiro, eu tenho que tomar 2 banhos por dia. Aí eu acordei, o boiler da casa morava com outros 2 missionários. O boiler da casa era pequeno, eu descobri depois. Os 2 acordaram, saíram mais cedo, né? Um trabalhava na cozinha, o outro era outra coisa lá. Tomaram banho, acabou a água. Gente, isso era janeiro. Cabelo do nariz congela lá fora. Aí eu cheguei lá, nada de ver água quente, aquela sensação de suor, eu falei, vou tomar banho. Liguei o chuveiro. Aí sabe aquele que você começa assim, olha com o pé, com a panturrilha, que é aquele chuveirinho que tira. Eu fui molhando, falei, quer saber, botei o chuveiro no lugar e entrei debaixo. Parecia que entraram, aquele jogo do pula pirata, que você fica esfaqueando o barriga até o bico lá. Parecia que tinha um monte de faca entrando na minha... Cara, eu fui esfaqueado, aí tomei banho, saí, me enxuguei. Depois de algumas horas eu estava com a mão toda cortada, sangrando. Eu fazia assim, começava a sangrar. Mas, enfim, não sei por que eu estou falando isso, eu sou muito disperso. Cala a boca, burro. E aí, beleza. Mas só que o Caim não quis dar ouvido a Deus, né? Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel, vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Caramba, quem foi o maior genocida da história da humanidade, vocês sabem? Quem? Por quê? Cara, numa pedrada só ele matou 25% da população do planeta. Essa piada é um absurdo, né? Meu Deus. Mas não foi. Não há a continuação do texto não demonstra isso. Adão e Eva já tinham tido filhos. Adão e Eva já tinham vários. Isso aqui aconteceu depois de bastante. Pode ter sido. Isso pode ter acontecido depois de bastante. Pode não. Isso aconteceu depois de décadas. Porque o Caim e o Abel já eram adultos quando isso acontece. Adão e Eva já tinham tido filhos, e mais filhos, e mais filhos e filhas, né? Filhos e filhas. A família já era grande. Esse não foi Caim matando o outro ser humano que havia. Isso foi um ser humano matando o outro. Foi o primeiro assassinato, sim, mas havia muitas outras pessoas no planeta. Se você pensar que Eva devia ter um filho por ano, fora quando nascia gêmeos, era igual a sua bisavó, não só a sua bisavó, que teve 15 filhos. Aí você pergunta assim, mas por que você parou de ter filho? Porque eu entrei na menopausa, eu não podia mais ter. É assim. Era um filho por ano ali, ó, contadinho. E aí, então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável por meu irmão? E aí, por acaso sou eu guarda do meu irmão? Tipo, eu tenho que ficar tomando conta do meu irmão? E aí você vê Deus se aproximando do homem. Mesmo sabendo o que o ser humano faz, Deus se aproxima do homem e
ele convida o homem a confessar o seu pecado para que ele alcance o perdão. O objetivo de Deus aqui não era punir o Caim necessariamente. O objetivo, claro que haveria punição, mas o objetivo de Deus aqui era que Caim confessasse o seu pecado, assim como seu pai havia confessado o pecado décadas antes. Mas o Caim, ele foi obstinado e ele falou: por acaso eu sou guarda do meu irmão? Tipo, eu não tenho que te dar satisfação, Deus, porque eu não sou responsável pela vida desse cara. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. E aqui um detalhe interessante: o mundo não gosta da violência que se faz nele. Paulo fala lá em Romanos que a natureza geme, ela sofre, e ela aguarda a revelação dos filhos de Deus, ela aguarda a nossa glorificação, a nossa transformação final, porque ela não aguenta mais a violência. A natureza sente quando o sangue é derramado e polui a terra. Claro que a natureza é um ser inanimado, né? Mas tem algum aspecto, é uma figura de linguagem, uma antropomorfização. E aí o texto continua, mas o que? Agora amaldiçoado. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. O que aconteceu quando Adão pecou? Como que a terra respondeu? Com dureza, não foi? Espinhos e abrolhos, dureza e dificuldade. Caim é pior, a terra nem responderia mais a ele. Porque Caim acumulou pecado sobre pecado. E Deus fala que ele seria um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, para a gente terminar: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei de me esconder da tua face. Seria um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. O medo dele de ser morto. Isso aqui é muito parte da cultura, naquele mundo existe a cultura do vingador. Quando uma pessoa matava, quando alguém matava um membro de uma família, assassinava, tá? Se uma pessoa comete assassinato, vamos lá, eu cheguei, matei o irmão de alguém aqui, aí alguém da família daquele cara veio me matar, ou matar alguém da minha família. Isso era comum naquele mundo. Aliás, isso era comum no Brasil. Isso é comum em algumas regiões do Brasil, era mais comum até um tempo atrás. Tem até um filme da década de 90 que eu não recomendo, chamado Abril Despedaçado. O Rodrigo Santoro, quando ele ainda morava no Brasil, falava aqui, e a Giovanna, sei lá quem, que conta a história de duas famílias que vão acabando por conta dessa cultura da matança e do crime de sangue. Né? Melhor assistir Shrek. E aí, agora o Abel, Caim está com medo. E para terminar, mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse encontrá-lo o matasse. E aí? Que sinal foi esse? Vocês já ouviram falar que o sinal de Caim, que Deus transformou ele em negro? Já ouviram? Sabe que não faz muito sentido, porque senão depois do dilúvio não existiria um negro. Né? Cara, algum sinal, nós não sabemos o que é, era um sinal. E aí, Deus coloca esse sinal, Deus expulsa Caim, mas coloca esse sinal. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Você vê que andar para o leste é sempre uma coisa ruim, né? Adão e Eva são expulsos para leste do jardim, Caim é expulso para leste, cada vez mais longe, ir para o leste. E na Zona Leste, quem mora na Zona Leste está cada vez mais longe de Deus. Então, a pessoa vai sendo... Gente, calma, gente. Que isso? Aí não está acabando. Tem 44, ainda algo que não existe 50. Só o pessoal eu sei que vocês estão com fome, cansados, com sono. Então, Caim foi embora para leste. E aí o que o Caim faz? Ele funda uma cidade. Porque já que a terra não daria mais resultado, não responderia mais a Caim, ele tinha que encontrar um meio de sobreviver. O meio que ele encontrou foi construir uma cidade,
E aí na cidade você não planta, na cidade você simplesmente faz comércio. Mas isso aí é algo mais para frente. E na quinta-feira, se Deus quiser, a gente vai. Valeu.